History began on July 4th, 1776. Estamos entrando no ar para divulgar uma notícia extraordinária. Após uma longa pesquisa, confirmamos de forma irrefutável nosso maior temor. O podcast vai começar. E no comando do programa estão eles, os três terroristas da internet, Marcos Pires, Fabiano Amato, e de volta ao trabalho após a sua folga, Felipe Souza. Então peguem o terço e comecem a rezar que o podcast está no ar. Começamos mais um podcast. Uhul! E aí, galera, tudo bem com vocês? Tudo bom? Tá tudo ótimo. Aí, Felipão voltando à cena, hein? Estamos de volta, hein? Felipe, saudades. Você tava com saudade de mim? Você Muita tava saudades. sumido, né, Felipe? Eu tava muito saudade de vocês. Eu não sabia que exame de fezes demorava tanto. Pô, mas isso aqui é muito complexo, foram muitas fezes. Não podia sentar, era isso? Você não pôde vir porque não podia sentar? Não, gente, não é falar assim, porque foi aniversário da Fê. Amor, te amo, beijo. Aê. 11 de setembro. 11 de setembro, pô, um aniversário bem terrorístico, né, por assim Nossa, dizer. é verdade, 11 de setembro, né? É meio velho? maluco você fazer aniversário nessa data, assim, né? A minha teoria é que quem nasceu nesse dia, que fez todo o complô pra derrubar as torres, pra dar um increase, um aumento. Não, mas é complicado, tipo assim, Entendi. tipo... É complicado você, no caso, tipo, criar uma data que ela cria, no caso, um karma, ou no caso, você simplesmente faz aniversário, normalmente, de repente, a sua data, de repente, por algum motivo, vira um karma gigante. Como a Fê tava fazendo aniversário tranquilamente há vários anos, de repente, o dia 11 de setembro, no ano 2001, virou um dia... que é o dia da maldição das Torres Gêmeas. E é racismo isso, né? Porque você tem seu aniversário, tá normal vivendo sua vida, aí Exatamente. acontece alguma coisa lá nos Estados Unidos, América. Então, e o mundo inteiro vai retratar, falar, pô, 11 de setembro, seu aniversário é, pô, terrorista, hein, não sei o quê. E sempre vai rolar essas piadinhas. Aliás, hoje eu passei antes de vir pra cá no Shopping Ibirapuera. Trazer um presente pra Rebeca, que vai fazer aniversário agora. Parabéns, Rebeca, No beijo. sábado. Rebeca, eu quero festa. E no meio tempo que eu tava ali de carro rodeando o shopping, 2 aviões passaram. E muito alto, eu não tô acostumado, né? Não moro por aqui, não tô acostumado. E eu fiquei pensando, falei, se tem algum expatriado americano que vem pro Brasil. Acha que tá caindo... Não, a família, né, fala assim, ó, vai morar em Moema, um bairro muito nobre, um bairro bom de São Paulo. Seu marido vai trabalhar, né? Uma família de Nova York vem transferida pra cá, não consegue ficar um mês na casa. Cada avião... Cara, eu nunca vou esquecer no dia do atentado, velho, que eu vi o segundo avião batendo ao vivo. também. Eu liguei a televisão, vi os caras falando da matéria, de repente outro avião vem, esborracha lá no Meu prédio. Deus. E todo mundo em choque vendo aquilo. E começou a nascer um monte de notícia circense no meio dessas coisas. E os caras falavam, tipo assim, que existia a teoria de que eles tinham se espalhado pelo mundo e ia acontecer atentado É pelo mundo inteiro. verdade, eu nem E eu lembrava morava na disso. cabeceira do aeroporto de Congonhas e eu via da lá os aviões vindo de bico. E se passava em cima da casa gigante, eu falava, pô, moço, só falta o cara baixar aqui, mergulhar. Nossa, o dia todo você ficou... O dia inteiro, tipo, eu via até turbante dos caras, tipo, na janelinha dos caras. Você fica alucinado. Jura, era Tá da louco. direção da sua Via, casa não, via que de via. bico pra mim, mas passava, tipo, a 20 metros da minha casa, assim, em cima de mim. O bagulho gigante. O dia inteiro eu falei, mano, uma porra vai cair aqui, velho. É foda. Eu, Marquinhos, você falou do barulho, realmente é ensurdecedor o barulho, né? Mas
pra gente que morou muitos anos em Moema, ou mora, Já. a gente nem repara mais. A gente tá conversando com o outro, de repente some sua voz, e o outro também, aí volta, mas é normal. Não, tipo, ou isso, ou você aprende a não falar mais desses ruídos. Você tá falando, o ruído vem, você para de falar, fica um intervalo, olhando um pro outro, o avião para, ele passa, aí você volta a falar de novo. E eu pensei naqueles traumas, né, que nem de guerra, né, que não pode ver helicóptero, que serviu o Vietnã, né, nos filmes, qualquer Sim. hélice de ventilador desregulado, lembra, dá um flashback. E o cara que tava lá em Nova York, assistiu tudo aquilo próximo das torres, não consegue morar em Moema. eu acredito que não. Eu vi, no Mas caso... também vai fazer o quê aqui, esse paizinho de merda? Eu vi, inclusive, que pros pilotos aterrissarem aqui em Congonhas, um grande desafio pros caras que os caras ficam cagando no pau pra aterrissar aqui é o prédio do Bahamas. O cara não fez um puta prédio do lado? Ali é o Bahamas? Então, tem o Bahamas que o cara fez um puta prédio do lado. E esse prédio fica na linha de tiro pros caras. Não, Os e caras o têm que pior- vir assim na ponta do dedo, assim pra passar E o já pior, cair na pista. esse prédio era pra ter alguns andares a menos. É. Aí ele fez os andares a mais do que deveria, né? E aí deu esse problema É também. mesmo? Fez E os- mesmo? Não, Fez. sem autorização? Sem E autorização. tá rolando? Não, tanto que tá fechado. Ah, tá interditado. Entre aspas, está interditado, mas dizem que rola mó suruba lá dentro, né? É, com certeza. E nossa, velho, falou que os pilotos passam cagando no pau, porque, tipo, logo depois do prédio já chega a pista. Então você já tem que, tipo, tá chegando na pista pra encostar. Eu achei que você fosse falar uma coisa que me contaram na época do acidente, lá em 2007, né? Que teve aquele acidente, que o avião pousou Ah, e da decolou TAM. e bateu da TAM. Que os pilotos naquela época falando que pra aterrissar em Congonhas é quase um porta-aviões, né? É, porque O você jeito tá... que você tem que- O apelido é porta-aviões encalhado. Ah, é? É, o apelido... Porque é uma Interessante. pista no Congonhas. meio da cidade, velho. Tá no meio da cidade. Não tem, tipo assim, praia de um lado, tá no campo. É cidade pra tudo que é lado. Você errou, filho. É strike nos prédios. Na verdade, né, não era dentro da cidade quando É a fizeram. cidade que... Né? É a cidade que engoliu o aeroporto, mas isso também porque ninguém tomou providência, né? Porque podia ter deixado uma faixa gigantesca em volta do aeroporto sem ter Inclusive, eu casas fiquei ou sabendo coisas que o do tipo. aeroporto de Congonhas, ele entrou na lista dos aeroportos mais perigosos de decolar e aterrissar. Tem aquele aeroporto lá que Na é na praia? praia, É, lá eu na ia ilha, falar. lá que o pessoal fica na praia embaixo e o avião passa colado em cima. É absurda a cena. Nossa, absurdo. Absurda a cena. Tem um outro que eu vi que eu acho que é na Índia, que o aeroporto é no meio da cidade e a pista fica no meio das ruas, das avenidas da cidade. E quando o avião vai decolar ou aterrissar, tem que fechar os semáforos e de repente passa um avião gigante no meio da cidade. Porque não tem espaço, velho. Não tem espaço no local. Tem aeroporto que é dentro de cratera. O cara tem que estar dentro da cratera pra pousar o bagulho. Vocês jogaram SimCity na época do computador, PC, lá atrás? Os primeiros SimCity, os primeiros simuladores de cidade? Não, Eu joguei Cê muito lembra? pouco, mas nossa, em segundos eu explodia tudo e ficava Porque eu lembro frustrado que uma e das desligado. primeiras lições era construa o aeroporto longe da cidade. Evite fatalidades, né, acidentes. Só que a cidade, que nem aqui, a cidade ia crescendo durante o jogo e aí ia chegando bem próximo do aeroporto. E aí não tinha dinheiro pra transferir o aeroporto. Aí você acaba virando um prefeito de merda. Tipo, tá bom, foda-se, vai. Você começa a cidade toda bonitinha, né? Sempre tudo começa no... É, tanto que agora tá tendo um estudo muito aprofundado. Assim, eu vi no National Geographic. Isso que os grandes países estão estudando agora a teoria de fazer aeroportos no mar. Eles querem ver locais onde não tenha muita oscilação de oceano e querem fazer um porta-aviões gigante que vai ser o aeroporto da cidade, porque não tem mais espaço na terra, tem que colocar em algum lugar. parece que no Japão já tem uma coisa assim, né? Parecida. Não, na China que tem que eles fizeram o aeroporto num banco de areia lá, que ele ficava sempre afundando. Esse aeroporto tiveram que colocar várias técnicas fodidas pra ele não afundar no meio da areia lá e fizeram eles estão agora tentando puxar pro mar isso pra E acabar com esse fizeram a problema. porra toda. Enfim, Eu tô com medo da China. Eu tava agora, como eu falei, no shopping, no banheiro, daqui a pouco já entrou lá um casal e um filhotinho. Casal não, né? Entrou o pai com o filhotinho, a mãe ficou fora, falando chinês. Com sotaque lá do interior, da parte norte Eita. Tchau, Hum, Fan, Chen Zhen, Zhong. da província. só Tim Von Fant, Lenta Leal. E eu vejo muito deles ali na área da Aliás, na área da Bela Vista, eu vejo muito eles em família. E eles estão dominando o mundo. Toronto só tem chinês. Califórnia falam que é muito chinês. Eles estão dominando o... Mas estou falando da China, na verdade, por causa da Bitcoin, que a gente sempre comenta um pouquinho da Bitcoin. E semana passada a China proibiu o Bitcoin.
Bitcoin no território chinês. É mesmo? Mas Proibiu. como faz pra proibir? Se é pela Eles- internet. Eles proíbem, falam que não é válido, bloqueiam sites de troca e proíbem a moeda. E era uma coisa bizarra. Eles estão alegando que é por causa de lavagem de dinheiro. Lógico. É lógico. Mas não é, que a moeda tá crescendo muito. 90% dos donos, dos proprietários de Bitcoin são chineses. 90% de dono de Bitcoin é da China. Os caras vão Surreal. dominar, velho. Os caras vão dominar. Bitcoin, eu não tinha noção que era tão grande na China, no mundo, né? 90% dos chineses. E o governo não interessa porque eles não têm, né? Não tem controle, não tem imposto, não tem... Não declara, Não velho. declara. Então eles proibiram. E a dificuldade, o grande crescimento da Bitcoin na China era pela dificuldade de conseguir comprar moeda estrangeira. É super controlado. Que aqui a gente tem as casas de câmbio que tem que dar o CPF, tem um limite por mês e tudo, mas lá é bem mais restrito. E nenhum chinês confia no estado, no governo, na economia do governo. Por isso que eles compram bitcoins. Exatamente. E tem aquela Compravam. coisa, eles estão na crise da onda, mas a galera ali que sofreu, sabe, não confio mais, nunca mais. Confio no Sim, mal do setor e não vai traumatizou de confiar. vez. Não vou confiar, porque a casa pode cair. A galera mais nova deslumbrada, né? Então, eles estão... Mas É acho que louco meio- isso, né? Por que esses políticos brasileiros não compram bitcoins em vez de ficar guardando um monte de mala de dinheiro no... É isso que eu... Eles falam, nós vai, nós vem. Não, porque aí que tá a questão de Não, acho que é pensar. questão de pensar mesmo, talvez. O Bitcoin, no caso, tipo, começa a pensar, tipo assim, não que vai ser o Bitcoin, mas o futuro, cara, é que não vai ter mais dinheiro em espécie. Essas moedas, vai ser tudo exatamente. virtual. Vai ser Bitcoin, ou vai ter um outro nome, vai ser um outro tipo de formato de arquivo que vai ser essa moeda, mas vai ser tudo tender a ser virtual, vai ser números no sistema e ninguém vai ter mais dinheiro em espécie. E nem acho que nem mesmo no caso minérios, essas coisas assim, pedras preciosas, é tudo digital. A Manu, Fabiano, brinca com dinheirinho, cédulas de brinquedo, ou tem um cartãozinho que ela brinca que é um cartão? Não brinca com De nada nada? disso. Na verdade, eu dou umas moedinhas pra ela guardar no cofrinho dela, né? Mas Eu ela não... falo que é pra ir pra gente ir pra Disney. Legal. Mas aí ela guarda, toda orgulhosa. Tá super pesado o cofrinho. A Olivia tá com um cofrinho também, mas como ela vê... É aquela coisa, né? Macaquinho vê, macaquinho faz. Como ela vê a gente pagando com um cartão, com uma tarjeta... Outro dia ela achou um cartão do meu convênio vencido. Ela, papai, é seu dinheiro. Eu falei, não, é seu. E dei pra ela. Ela ficou toda feliz. E agora ela Que brinca legal. quando ela vai comprar alguma coisa em casa, ela passa esse cartão. Olha só. E tudo custa 15 reais pra ela. Muito engraçado. Isso logo mais vai ser o futuro da mesada, né, mano? Vai chegar os filhos com o cartão lá, os pais vão ter aquela moderninha, o filho coloca o cartão, o cara vai Putz, decidir, ó, imagina isso. toma isso de mesada aí, é isso aí, tá valendo. E o Rock in Rio? O Fabiano Pô, mandou Rock in tem Rio uma mensagem demais, chorando pros grupos, Rock in falando... Rio não, né? Pop in Rio, né? Que agora tá cada vez mais assim. Ah, mas sempre foi, enfim. vai. Não, sempre foi não. Você pega os primeiros, velho, era outros Tudo 500. bem, os dois primeiros depois, o resto já é o resto. se vendeu, Mas, meu, tem que pegar os pop mesmo, que é um monte de gente que paga pra ir, ué. Vai pegar só os roqueiros falidos? É, com tudo quebrado, é verdade. Ah, não, mó caro, 300 reais pra ver o fulano. Vai se fuder. Fala aí, Fabiano, a lixa aqui, sensacional. Cara, fantástico a Alicia Keys. Eu acho que todo mundo deveria ter visto esse show porque ela é maravilhosa. Ela arrebentou, a voz dela é excepcional. Ela veio só ela, o pianinho, duas backing vocal. Ela arrebentou mesmo. E o mais legal, né? Ela sempre tem uma atitude com o país que ela tá indo, né? Então essa vez ela veio pra cá, ainda pegou um pessoal para fazer protesto a favor da Amazônia, encontrou pessoas que tocam instrumentos brasileiros, né? Tipo, ela levou no palco, cavaquinho, não? levou no palco. Olha. Teve um ensaio às 2h do outro dia com eles. Você entendeu? De meia hora. Que legal. Ele já levou pro Rock in Rio os caras não estavam nem acreditando. Os caras falaram, meu, nunca vi uma mulher tão legal. Ela falou, quer tocar comigo no Rock in Rio? Já arrastou os caras, meu, o cara tocando cuíca. O cara tocava numa felicidade, velho. Tá que ligado? mar de gente. E ela botou os caras tocando cavaquinho e cuíca numa música dela. Então ela continuou cantando, os caras Eles entravam. Ai, que legal. E ficou aquele ambiente meio Brasil. Também tinha um pessoal do
passinho, não sei o quê, os passitos, não sei. Despacito? Despacito. Não, os brasileiros que dançam anos 70, tá. tipo Michael Jackson e tudo mais, e dançam pra caramba. Brasileiros também participaram do show, não? Brasileiros também. Aí ela chamou pra dançar uma música dela, ela dançou junto com eles. Ela arrebentou, velho. Ela arrebentou. Que legal. E ela carismática pra caralho. E quando era pra fazer silêncio, todo mundo em silêncio. Ela abria a voz assim um pouquinho, o Rock in Rio vinha abaixo, assim. Que demais. Muito foda, muito foda. Ela realmente é um artista. O final do feito show pro dela, público. o final do show dela foi chato, porque foi as músicas mais pop dela, que são aquelas martelo, né? Playback. Não, Voz guia que chama, né? que é umas músicas mais, né, pop americano. Mas o começo do show foi inacreditável. Sensacional. O que vocês viram do Rock in Rio? Eu vi um pedacinho dela, eu vi o Chic, que eu comentei, do Nile Rodgers, que foi legal, tocou umas velharias. E vi aquele Walk the Moon. Walk the Moon. Que era uma banda. Isso eu não vi. Banda de moleque americana. Tinha uma música que estourou, Shut Up and Dance With Me, que tocou muito na MTV um tempo atrás. E eles tocaram com vontade, pra valer, aquela coisa meio do synth pop lá, aquele sintetizador com pop, meio os anos 80, mas foi legalzinho, assim. A galera que tava ali tava adorando. E o legal de ver eles era ver o brilho nos olhos, cara. Né? Porque é molecada, eles estão no primeiro disco, eu acho, primeiro ou segundo, mas começo de carreira, eles estão ainda deslumbrados. Eles falavam na Tanta entrevista. gente, né? Falaram, cara, a gente tá vivendo nosso sonho literalmente. Eu quando era um moleque, eu falava Rock in Rio. E isso era uma coisa que eu pensei hoje do Rock in Rio, pra gente conversar aqui. O Rock in Rio, na nossa geração, foi muito importante como vitrine de banda, de cultura, de música, né? Tudo. Rock in Rio 2 pra mim. Sim, com certeza. Eu era muito moleque. Que foi o clássico, Freddie Mercury, todo mundo. Mas o segundo pra mim, cara, eu lembro, era o começo ali do eu escutar metal, né? Guns N' Roses, pra mim era o começo de tudo. E eu esperando pra ver o Guns N' Roses, e o Pedro Bial apresenta, agora com vocês, Fé Nunca Mais, Faith No More. E tocou 3, 4 músicas Faith No More, e eu fiquei alucinado. Porque a música era, né, aquela coisa diferente, as roupas dos caras eram tudo estranhas, o cabelo raspado, então não tinha internet. Eles eram muito alternativos. E de repente eu fiquei chocado, aí veio o Guns N' Roses, eu achei demais o show. Mas eu lembro que depois de 2, 3 semanas eu tava assim, cara, que mané Guns N' Roses, Faith No More. E eu queria comprar o disco dos caras em Uberlândia, eu morava em Minas. E eu ligava pra todas as lojas. Tem o disco do... Disco mesmo, não era por ser hipster. Tem o disco do Faith No More? Quem? Né? E pra explicar. E até um dia que eu liguei desacreditado numa segunda-feira, cara. E o cara falou, tem. Eu falei, tá querendo, né? Só pra eu desligar logo. Eu falei, você tá falando sério? Qual o nome do disco? Aí ele pegou lá, falou, não, The Real Thing lá. Eu falei, nossa, segura pra mim, por favor. Aí aquela coisa de classe média, né? Liguei pro meu pai trabalhando. Pai, quando você sair do trabalho, passa na loja e pega o disco pra mim. 19 cruzeiros, eu lembro direitinho, cara. 19 cruzeiros. E aquele disco mudou minha... Porque ele logo de cara, assim que eu conheci o metal com Guns, ou bandas mais um pouquinho antigas, mais leve, pra mim ia naquela vertente de cabelo comprido, tatu e rock, 2 guitarras. E de repente veio o Faith No More já de cara, então minha cabeça já entrou dividida no mas rock. É mesmo. E você vê que até hoje os caras são revolucionários. Os caras hoje fazem o palco aqui no Brasil virar um terreiro, mano. Os caras, vai todo mundo de branco Cara, com as até hoje guias. relevante. O vocalista, Mike Patton, é super referência no mundo. É muito louco, cara. E o louco é isso, né? A gente tem essa visão deles, a gente ficou chocado quando eles vieram pro Brasil e perguntaram pro vocalista. Você lembra, Como é que ele chama? Mike Patton. Mike Patton. O que ele lembrava do Brasil, do Rock in Rio, o que foi mais legal pra ele. Ele falou, o mais legal eu não sei, mas que tinha um cheiro de merda enorme no palco, tinha. Porque a galera passava o dia inteiro cagava. Eu não sei o que os caras faziam naqueles Rock in Rio, mas devia subir um futum ali que o cara não acreditava. Porque naquela era mais roots na época, né, cara? É. Então a galera ia, achava que era um estoque, cagava, mijava. Imagina as bandas que tava pensando em ir, falando, e aí, a gente vai mesmo? Tem certeza? Isso é uma coisa legal do Rock in Rio naquela época. Eu fiquei vidrado no Faith No More, comecei a comprar aquelas revistas Bis, aí ele começou a sair na Capricho, você lembra que ele virou capa de Capricho, Mike Patton? E aí eu ia atrás, comprava, recortava a parte do Faith No More, dava o resto pra minha irmã. E de repente eu descobri, saiu uma matéria lá na Bis falando do cachê deles naquele Rock in Rio, que foi o menor cachê do Rock in Rio. Eles tinham uma vaga lá pra uma banda, precisavam chamar alguém falou, chama esses moleque. E os moleques, eles foram aqui no Brasil, cara,
o que eles quase, eu acho que não foram no mundo inteiro. Eu acho que, Não, sabe assim, eles ficaram eles gigantes. são gigantes. Tanto que hoje em dia eles são basicamente brasileiros, que eles amam eles aqui, eles estão falam direto português, aqui. é verdade. E essa grande coisa do arriscar, né, do Rock in Rio, que lá atrás, né, não tinha algoritmo, não tinha grandes empresas, não tinha internet. Você me ia naquela, né, quem tá tocando com quem? Ah, esses caras estão abrindo pro Metallica, põe eles aqui, põe eles ali. Esses caras vão bombar. E hoje é tudo meio que casado, né, tudo meio... Ó, põe aqui, ó, tem um slot aqui pra Lady Gaga, se ela cair, põe o Maroon 5, põe no... Aí o fulano, não tem arriscar, a gente tem que ter, né, Hoje em tiro dia é certo. feito pro computador, já isso daí. Agora, é engraçado você falar do Maroon 5, porque o show deles é impecável também, né? O cara canta muito. Eu achei no legal, eu sábado. gostei. O cara eu canta vi também. muito. Eles são bons, eu já vi Mas- ao vivo já. Mas o mais indignante é que eu olhei o guitarrista e falei, porra, de novo com a blusa listrada? Pensei comigo mesmo, né? Não falei, só pensei. Ele tocou nas 2 noites com a mesma roupa. Não, você não sabe, ele toca todos os shows há anos com a mesma roupa. Isso é pra Aí eu confundir falei, foto, para, né? não, Pra não é confundir possível. foto. Eu falei, pô, mas cara tosco, né, meu? É pra confundir foto, né? Qual show? Aquele que estava com a blusa Não, listrada? mas isso aí é tipo no caso é pra zoar. Você vai tipo no camarim do cara abrir o armário, tem um monte de camiseta igual, um monte de calça igual. Assim, Não, usa tudo bem, mesmo. pode ser, Mas sabe mas quem meu, fazia isso? sem noção. A Mônica. Ah, do Cebolinha? Cebolinha, só vestido vermelho. É É, verdade. vendo por E o isso ela Steve- tá vendo. Ele Não, não e é o Steve único. Jobs e o Mark Zuckerberg do Facebook, ele só usa camiseta cinza escura e calça jeans. Ele falou que... Sabe qual a teoria desses caras? Eu não quero gastar... É quase o que falaram pro Felipe hoje. Eu não quero gastar minha cabeça de manhã pensando em qual roupa. Eu posso gastar minha inteligência com outra coisa, então eu não vou gastar. Puta do baianão, Não vai vamos falar se isso que eu fuder. fico com vontade de bater nas pessoas, não, por favor. Não vamos falar sobre isso, pelo amor de Deus. Ridículo, né? Falar em bater nas pessoas, as pessoas vão querer bater na gente agora. A gente nunca falou de futebol. Tá, Mas- vamos tomar na orelha antes Mas que eu me rolou um esqueça. evento, né, no domingo, no jogo do Timão, um gol de mão. Sim. Lembrando a boa época do Maradona. Então, já tem uns memes hoje rolando, né, com o Maradona agradecendo. Gol de braço, né? E tudo bem, fui atrás do vídeo. Primeiro eu vi a polêmica, hoje em dia é bem assim, né? Você ouve a polêmica, você vai atrás do vídeo, ou da matéria. E aí eu vi o lance e falei, que ele alegou que não, que ele se jogou e não sabe se bateu. Adrenalina. E eu li uma matéria, e foi aí que me revoltou e que eu quis trazer o assunto aqui pra vocês. Eu li uma coluna, um colunista da UOL falando da vergonha desse jogador, né? É o Jô? Deve ser, é o Jô. Negão lá, Eu acho que é negão. Jô. Esse jogador do Corinthians, de não ter falado quando o juiz chegou pra ele e falou: Você pôs a mão? Você bateu no seu braço? Ele, não, foi minha cabeça, foi meu ombro. E todo mundo achou isso, que é por isso que o Brasil não vai pra frente. Mas então, E isso por no isso caso que- te remete àquele esquema justamente que é o futebol. Até mesmo falando de futebol, que é uma coisa que a gente não fala, mas analisando o nosso futebol e o futebol de fora, por exemplo. No Brasil, eles ensinam você literalmente que não importa como, o que importa é ganhar. Justamente remetendo isso, te lembra aquela cena incrível que teve na Copa, acho que de 98, do Rivaldo, que ia cobrar um escanteio, e o goleiro chutou a bola pra ele, que pegou na cintura dele, ele foi, colocou a mão na cara, fingiu que tomou uma bola na cara. Pra punir o goleiro. E saiu no telão, no estádio na hora. Isso daí foi ridículo, essa cena. Mas é o quê? É o que ensinam hoje. Não importa como. Não importa se é certo ou errado, bonitinho ou feio. O que importa é ganhar. Cava a falta mesmo, cavuca mesmo. O que importa não importa se é trapaça. Tipo assim, aquela filosofia. Só é trapaça se você for pego. Se não foi, não. Então, mas eu pensei um pouco. Você viu o Mas, lance? então, Fabiana? nesse caso do Rivaldo, tudo bem, foi sacanagem. Mas nesse caso aí... Não foi tão carudo, Eu vou te cara. falar que na adrenalina do jogo, Exato. o cara quer tanto fazer o gol, tanto fazer o gol, tanto fazer o gol, que o cara faz o gol, depois ele vai pensar no que aconteceu. Não é nem tanto assim, não. Ele arrepia tá- as barbas, né? Não, eu já joguei grandes jogos na escola com outros colégios e tudo mais. Não, E na adrenalina, você fala, porra, eu bati com a cabeça. E na Mas, verdade você não Fabiano, bateu com a cabeça, você bateu com o ombro. Mas Fabiano, tem Você um entendeu? porém aí. Você tá falando grandes jogos na escola. Você não tá tipo num time oficial como profissional. Mas a adrenalina que chega é a mesma. o dono e fala pra você: não Não. quero saber, filho, eu quero ganhar esse jogo. Então, é mais adrenalina Entendeu? ainda. Mais adrenalina ainda. Vou mais a fundo, talvez filosofar um pouco. Mas sempre que tem uma autoridade, as pessoas vão tentar burlar alguma coisa. Sim. Seja o pai, né? Os filhos com o pai. E nesse caso do futebol, acho que é meio isso. O cara se jogou, sentiu que bateu no braço Ele dele. tentou falou, "Vamos ver passar o a que que vai cabeça, não rolar." passou a cabeça, ele foi jogando tudo Mas que quando foi falaram, dando. como eu li tudo, foi engraçado antes, como eu li tudo antes de ver o lance, eu imaginei que ia ser uma coisa assim, Maradona, pôr a mãozinha de chapéu pra cabecear mais alto, sabe assim? não eu achei que foi ia ser uma assim, coisa não. meio descarada. E eu fiquei meio assim, pô, tá. Aí Não, mudei, tudo bem, mudei, não foi mudei o algo site. descarado, mas, por exemplo, você vê vários casos de futebol europeu que teve caras que fez gol lá contra, fez gol com a mão,
Eu vi um caso de um time, não lembro o nome, eu queria muito saber lembrar o nome desse time, do cara que lá bateu a bola na mão dele e foi pro gol, certo? Ou se não, e o juiz validou o gol. O cara sabendo foi com a mão, não, pelo amor de Deus. O juiz foi e validou o gol. Quando o juiz, no caso, apitou pra continuar o jogo, o time inteiro ficou parado e deixou outro time ir lá fazer o gol pra compensar. Porque o time reconheceu que não foi um gol mesmo legítimo. Foi na mão. Não era pra ter valido. E o juiz foi lá e validou. Falou, já que você validou, ninguém vai se mexer. Pode fazer gol lá. Justo. Fair play. Vê se isso acontece no Brasil. Imagina essa situação acontecer aqui. Impossível, cara. O importante é ganhar o título. Foda-se se foi honesto ou não. Então é diferente, cara, isso. Aqui é há foda. Aqui é controvérsias. Foda. Aqui é complicado. Aqui o importante, no caso, é o dinheiro que tá valendo, velho. Então, mano, foda-se que vão, no caso, vão ver depois que foi errado. O importante é na hora o juiz validar. Mas por isso que no futebol teria que ter uma pausa, olhava no telão, o juiz falava. Quase todos os esportes têm isso, cara. Os caras futebol americano tem. Futebol americano com certeza. Acessa pra olhar. Demora horas por causa disso. Não, e se eles não estão fazendo isso, é porque é cartolagem que estão controlando, né? Quem sou eu falar de futebol nessa porra, mas... tem interesse mas tá de não... escancarado isso, velho. Tá escancarado aqui, mano. Aqui no Brasil é sempre o jeitinho, cara. O que vale mais é quem tá pagando mais, é quem tá ganhando mais. Então o problema é quem torce. Exatamente, velho. Porque o pessoal fica se matando aí. Já vi casos absurdos. Inclusive um caso de um cara que ele quase cancelou o casamento porque ele falou pra noiva, eu quero subir pro altar com a camiseta do Corinthians e você vai deixar. Senão eu não caso. E a noiva, que era um bagulho, que casamento que é um bagulho feito pra mulher, feito pra noiva, a menina teve que aceitar. Teve que fuder o casamento dela porque o cara queria subir com a camiseta do Timão. Tudo bem, o cara curte Timão, aqui é sangue e tal. Mas, pô, olha o nível que chega a coisa. Isso só no Brasil, velho. Não tem outro lugar que faz isso. Esse cara seria o ISIS do Corinthians, esse cara, né? Porque... mas, meu, não tem jeito. Futebol é essa merda mesmo. Tem gente louca de tudo quanto é jeito. Por isso que não vale a pena comentar sobre futebol. A semana passada eu... Assim como religião e política? Não, religião e política Ficou até um silêncio aqui, meu comentar. sinistro. Eu fiquei pensando. Ficou até meio silêncio, mas enfim, continua. Eu acho que sexta-feira passada eu tive uma aula cancelada de manhã, então eu consegui ficar um pouquinho rolando na cama. E comecei a olhar meu Facebook, minha timeline do Facebook. E aí, de repente, tava lá uma amiga minha que compartilhou o vídeo de uma amiga dela, que a mãe estava no metrô voltando na noite passada pra casa. E o vídeo era empurrando um cara, o cara meio assim, um metrô lotado. Um vídeo muito mal feito, por sinal. Mas o texto que falava, o cara tava se masturbando e gozou na bolsa da minha mãe. É um cara de rosa, que tá com uma camiseta polo cor de rosa. Eu acho que é isso. Eu acho que eu vi esse vídeo. E rodou mesmo, assim. Eu falei, caralho, né? Gozando porra no metrô. Aí eu desci mais umas 2, 3, 4 posts, aí tava lá, né? Aí tava lá, né? Tipo, plantão, né? A bomba no metrô de Londres. Eu falei, caralho, é isso mesmo, né, cara? Porra no metrô do Brasil e a bomba no metrô de Londres, velho. Foda, né, velho? Foda. O que deu dessa bomba em Londres? Eu acho que conseguiram avisar antes dela estourar. Ela queimou um pessoal, alguma galera se machucou também na correria. Mas conseguiram prender o moleque e estão querendo pegar o segundo agora. Foi atentado. Teve um outro caso também de umas americanas na Europa lá que jogaram ácido nelas agora, né? Nossa, eu não vi isso. Teve um outro caso de 2 americanas que estavam andando na calçada lá na Europa e passou o maluco e jogou ácido nas meninas. Nossa. Se machucaram pra caramba, mas até onde eu vi, elas estão bem. Então... Jogar ácido, velho. Cara, a coisa tá fugindo do controle agora. Agora, tipo, é guerra civil. Então vamos falar do assunto muito polêmico agora, dia 23, sábado. 23 de setembro, por acaso, aniversário da Rebeca, minha esposa. Beijo, Rebeca. Os numerólogos e estudantes da Bíblia e todo mundo que faz essas relações de ciência com religião dizem que dia 23 de setembro é o final. Vai ter mais um fim do mundo aí. Sábado, dia 23 de setembro. Que é tal da história que tem um planeta aí que ele tem uma órbita muito maior do que a nossa, o planeta Nibiru. Nibiru, eu acho. Nibiru, não sei. Chamado como planeta X, que ele tá na nossa órbita, no nosso sistema solar, só que tem uma órbita diferente, elíptica, que ele some de vez em quando e depois volta. E falam que ele tá voltando de novo aí por várias coincidências, vários sinais que estão pegando. Inclusive o eclipse, né, total que teve 2, 3 semanas atrás, na Bíblia diz isso, que antes de tudo o sol ficaria negro e... Mas isso é uma coisa muito circense de se dizer, cara, porque se isso fosse realmente real, a gente já estaria vendo no céu uma coisa muito diferente, uma bola muito maior se aproximando da gente. A gente já estaria vendo isso. Será? O papinho de falar, tipo, que não, tá no lado escuro do céu, que não sei o que, não. O sol ia clarear o bagulho e a gente ia ver, velho. Ia ter sinais.
mais, velho. Fala, Viana, eu tô vendo você pensando. Não, eu tô meio em pânico, né? Porque vai acabar o mundo, tem tanta coisa pra fazer ainda, tanta conta pra pagar. Cara, mas fala em acabar o mundo, tem uma história bizarra. A gente morava na China quando tava chegando aquele dezembro de 2012. Sim. Que por acaso era dia 23 também, né? Que o número 23 é um número polêmico. Acho que era, não sei se era 23 ou 21. 21, tá. Não lembro se era 23 ou 21. Tá, mas a gente acompanhou, estudou e assistiu isso lá da China, documentários. A gente falou, cara, o bagulho vai acabar. E a nossa crença era que não era ser um meteoro nem nada, ia ser um solar flare lá, um raio um disparo de... Raio que eu parto. Aquele disparo que o Sol faz dos raios dele que acabam com as comunicações. Sim. E o nosso medo, a gente tava lá um ano só, nosso medo era falar assim, cara, acabou as comunicações, não dá pra voar, né, não tem GPS satélite, a gente vai ficar preso na China. Então não, vamos orquestrar em nossa volta pro Brasil, vamos passar as férias lá no final do ano, Natal, a gente fala que vai antes, tá um perdido. E a gente organizou tudo pra estar no Brasil naquele dia, cara. É mesmo, velho? Nóia, né? E nada aconteceu. A gente falou, tudo bem, já viemos passar o Natal mesmo, mas inimigo eu perdi lá, não consegui concluir um curso que eu tava fazendo em chinês, porque eu tinha que ir embora antes, e não falei pra ninguém, né, que ia parecer louco. Que loucura. E quando eu vi isso de novo, eu falei, porra, de novo não, eu não vou, né? Cai nessa de Mas novo. aí que tá, velho. É aquela Desarmar, coisa, tipo desmontar assim, o agora, acampamento. tipo assim, é mídia, velho. Isso aí, no caso, é pop você falar de fim do mundo. Você falar que tem uma previsão do fim do mundo. Todo mundo vem com a sua previsão agora. E você vê que a coisa tá tão piegas assim que... Tanto é que o pessoal, no caso, fica até meio que depressivo no Facebook quando não acontece nada. Falar que vai ter o fim do mundo, não vai ser no outro dia, é só depressão falando. Você fala, pô, não aconteceu nada, eu tava aqui esperando acontecer alguma coisa. E tá piegas isso. Eu sei que uma hora vai acontecer, mas não sei se essa vez. Marquinhos, empresta o lápis pra mim encostar as costas. Obrigado. Não, e vai ser aquela filosofia de Pedrinho Lobo, né, cara? Que tanto fica falando, Com falando, certeza, falando, quando falando. vier, ninguém O dia vai... que a zica vir mesmo, vai vir nada, só o cogumelo. Bum, acontecendo. E ninguém sabe o que vai acontecer. Mas se vai ser meteoro, se vai ser o coreano, o que vai acontecer realmente. Mas se pensar, pode ser o... Eles falaram isso também, do Coreia, né? Do Coreia, tudo que tá alinhando, né? Os furacões, você viu que tá tendo um novo agora, o Maria, tá colando ali nas ilhas. Não tô sabendo. Na mesma trilha. E uma coisa que eu aprendi no Fantástico era que as tempestades da África, que surgem da África, essas tempestades, e elas começam a ser empurradas sempre nessa direção pro oceano. E a água quente, né, que começa a formar tudo aquilo. É, tudo uma loucura. Bizarro. Essas horas que a gente fica até se sentindo sortudo de morar no Brasil, né, gente? É, puta. Que vai tudo lá só desastre pra cima, natural. vai tudo só pra cima lá, gente. É só a economia, a infraestrutura e a educação e a medicina aqui. Que não tá... E eu tava pensando nesse negócio do fim do mundo, que pode ser uma estratégia de marketing de cartão de crédito, porque estimula a galera a gastar. Foda-se, vai acabar o mundo. Ó, Que tá absurdo, né, mano? O mundo vai acabar, vou comprar uma televisão. Ô, filho, pelo amor de Deus, para e pensa. Uma notícia que bombou segunda-feira, diga-se de passagem hoje, o dia que a gente tá gravando, vocês aí no futuro na quinta, é que um assistente de produção daquele show Narcos da Netflix, vocês viram isso? Foi assassinado no México. Foi assassinado no México. Quem é narco? Aquela série do Wagner Moura lá falando do Escobar. Escobar, que agora Wagner Montes. Wagner Moura. Wagner Montes. O Narcos é um seriado Netflix que mostra lá o cartel de Medellín e o Pablo Escobar. E agora estreou a temporada 3. E não é com o Escobar, que ele já morreu no final da segunda. São os novos cartéis de outras pessoas de outra cidade. E isso que eu não sabia, eu li hoje. Não sei se você viu isso, Felipe. Que eles falam no final, no último episódio, tem um bate-papo assim, que eles falam, a gente vai saber bem como é que funciona lá os cartéis do México. Então eles deram a deixa no final desse terceiro, que a quarta temporada seria sobre os cartéis do México. E aí me vai esse cara, que trabalha, mostrou os filmes que ele achou locação. Um monte de filme hollywoodiano gigante, assim, que o cara era super... Ele trabalhou no Estádio do 7, em vários filmes. Em vários filmes. E ele foi encontrado 6 tiros, 8 tiros no peito, dentro do porta-malas do carro dele. Nossa. Enquanto ele procurava por uma locação pra filmar o Narcos. Que loucura, né? Sabe que esse negócio de locação, eu também ouvi um outro programa, que é aquele Pelados na praia. Largados e Pelados? Largados e Do Pelados. Discovery Channel. O cara foi pra Guatemala, eles iam mandar o grupo pra Guatemala. E antes foi a produção ver o lugar. E disse que o lugar era lotado de cobra. E aí os caras falaram, bom, vamos dar uma arrumada aqui, porque os caras vão ficar aqui, deixar a barraca deles aqui, não sei o que lá. O produtor-chefe tomou uma picada de cobra no pé. E saiu de helicóptero, já foi pro melhor hospital da região. Cara, o pé do cara, vocês precisam ver, apodreceu o pé do cara, de um jeito. Tinha um corte em cima, assim, ó, que onde ele picou foi estourando a pele, mas o
pé saiu os músculos pra fora, assim, os nervos pra fora. Impressionante, cara. Ele teve que fazer várias operações, várias coisas pra não perder o pé, mas o pé nunca mais vai voltar ao normal. Mas sabe por que isso acontece? Acontece, tipo, o cara foi picado por um bicho que não é do país dele, não é tipo um local que ele tá acostumado. É outro tipo de biologia, de veneno. Totalmente. Porque foi o que eu vi isso no caso no Discovery Channel, de um moleque que veio aqui pro Brasil. O moleque veio com a família no Brasil e foi picado por um mosquito. Que todo mundo aqui é picado constantemente. Foi picado no pé. O pé do cara virou um repolho. O pé do cara abriu, assim, uma ferida gigantesca, Faz arrebentou sentido. o pé do moleque. Porque ele nunca foi picado por esse bicho. Não enfim. tinha essa biologia nele. Enfim, mas é isso que eu penso. O cara era produtor de uma TV gigante, o cara foi de helicóptero, o cara, meu, em 1 hora tava no... Imagina um cara que é picado, né? E essa cobra tem no Brasil, eu não lembro o nome da cobra agora. Que louco. Eu tava pensando o tempo todo que por isso que o Adão comeu a maçã, né, no paraíso. Porque não foi a cobra que ofereceu pra ele. Velho, não dá pra se não subestimar a comer, eu cobra. te pico, né? Eu te pico que você vai apodrecer. Imagina. Em resumo, comprova que o homem sempre no final obedece a cobra. Aí ele falou assim, não, eu acabei de ganhar um brinquedinho aí, dei uma costela, ganhei uma menina. Não, cara, é impressionante. Sério, o pé do cara Que louco. Eu mostrou nunca no assisti esse programa. Pelados e Largados e Belhados. Então, e aí É avisaram pelado, o casal. fica tudo nublado, assim, tudo Fica. nebuloso. Aí avisaram o casal. Falaram, ó, o cara foi picado e foi séria a coisa. É que a galera ganha uma puta grana, né? Olha, imagina o Vocês seguro querem que deve fazer ter. mesmo? Eles toparam fazer. Então eles ficaram pelados ainda naquela região que é cheia de cobra. Ainda. Nossa. Fudido, velho. É muito louco, velho. Você acha que o pinto atrai a cobra, assim? Tipo, o cara peladão. Eu não sei, mas a menina tá ali de bobeira, de repente vê aquele pinto, né, meu? Balançando, pode falar, cabra, já meteu o facão. Mete o facão no seu pinto, já viu? No susto, né? Bota uma enxadada. Na enxadada, mata a cobra! Esse negócio da Coreia do Norte, o pessoal tá falando do Dennis Rodman, que talvez ele seja a grande salvação, sabia? O jogador de eu tô basquete. ligado que Você eles viu são isso? amigos. Ele é amigo do coreano lá. E os O caras... jogador de basquete, é isso? Então começando assim, cara, não é possível que vai tudo sobrar na mão do Dennis Rodman pra resolver essa. E uma coisa muito interessante que eu ouvi hoje num podcast que eu tava escutando hoje de manhã, a gente sabe que o cara é fã de basquete, por isso que ele leva o Dennis Rodman pra lá, mas ele não gosta dos Estados Unidos, olha a contradição, mas ele adora o lifestyle americano, o basquete, Lógico. a cultura, os seriados, e então ele fica naquele dilema. E talvez o Dennis Rodman seja o Eu acho que embaixador. esse cara, só o que ele quer é morar nos Estados Unidos. Só que Imagina ninguém ele. deixa, então ele vai jogar bomba em tudo. Ele tá querendo green card, né? Nem que for Tudo na que ele quer é o prisão. green card. Né? Nem que for na prisão, eu vou morar nos Estados Unidos. Outra coisa que rolou semana passada, que a gente nem comentou que ia acontecer semana passada. Mas Semana que eu não estava. Semana que você não estava. E agradecer, né, o Fábio por ter Ô, Preto, participado foi aqui. muito legal, viu? Pena que a gente tava com sono os três, né? Tava um Mas pouco foi- Vocês estavam mostrando demais, gente. Eu ouvi e falei, pô, pelo amor de Deus, gente, toma um café. Tá foda, tá foda. Faltou um café. O iPhone 10, né? Que muita gente chama de iPhone X, mas não é X, é 10, algarismos romanos. Em alta de novo. E é meio psico, né? Porque saiu junto com o 8, né? O bagulho. Os Star caras tá Wars, muito né? apressado, Star Wars. velho. Os caras Os lançam caras 8 e tão- lançam 10. Não entendi porra nenhuma. Mas qual é a diferença de um pra outro? Muito. É a cor dos botão. Tamanho, Não, tem que botão. o tamanho. O tamanho, a tecnologia. potência, né? Faz já uns anos já que eles lançaram uma forma de destravar o seu celular com a sua impressão digital. Então você coloca lá a impressão digital e você não precisa pôr a senha, nem desenhar nada. E o pessoal, quando saiu isso uns 3, 4 anos atrás, falou, pô, aí o FBI vai pegar a impressão digital de todo mundo de graça, né? E aí o pessoal começou a recuar, começou a parar de usar essa tecnologia. E nesse iPhone 10 vai ser agora o reconhecimento facial. Então você levanta o celular na sua face e automaticamente ele já e destrava o celular pra você. Só que o feio foi o cara demonstrar isso lá na apresentação e o bagulho falhar. Você viu? Eu não vi, Eu falhou. vi aqui, o Oscar colocou pra gente ver aqui ao vivo. No dia Cara, lá da do apresentação lançamento. da Apple, Nossa, tal, eu na não vi. internacional, a hora que ele foi colocar assim... vamos pro plano B. Ele colocou lá o dedo lá e colocou e deslizou o botão lá. Olha, não funcionou. Olha só, gente, calma, não é assim que funciona. Porque aí já vem os pensamentos além também, de que com a polícia agora, você é algemado, a polícia pode pegar o celular do seu bolso, pôr na sua cara, você, não. A polícia põe, destrava, filme de ficção científica. Destrava e consegue sua informação, te incriminar. em E alguma até coisa. os E o mais novos- louco, eles não podem agora... se eles querem alguma informação no seu celular, eles não podem mais destruir sua cara, né?
Não, e agora também os próximos É verdade. assaltos vão ser assim. Passa o celular, dá uma olhadinha pra cá, liberar tudo e acabou. Não vai ter mais dessa. Só soco no baço, né? Pra não danificar. Não vai ter mais lance tipo assim, pô, tô protegido pela minha senha. Não, já que é seu rosto, dá o celular aqui, ó, dá uma olhadinha pra mim aqui. Eu tava mantendo esse assunto de tecnologia. O Facebook tem falado muito do algoritmo dele. E é uma grande competição do algoritmo do Google e o algoritmo do Facebook. E o algoritmo, para as pessoas que não sabem, né, que até ouvem a palavra, mas não sabem muito bem o que é, são programas gigantes, com milhões de linhas de programa, que você consegue fazer filtragem, consegue fazer ele pensar por si próprio e fazer cálculos para chegar num determinado objetivo. E é isso que acontece todo dia, quando a gente abre no Facebook, que o Fabiano odeia. A gente recebe o que eles querem que a gente receba. Exatamente. Não 1 a 1, lógico, mas assim, né? Homens até os 50 no Brasil, que compraram no Mercado Livre. E eles vão linkando tudo. Então, tudo que tá chegando ali, o jornal personalizado que eles falam pra gente, nada mais é do que uma tipo de, né, acabar com o livre-arbítrio. Você vai acreditar nas coisas que eles estão. E eles fazem experimentos com isso, é aberto isso. A gente faz experimento com pessoas, então eles pegaram 2 grupos. Eles colocaram só notícias negativas e outro só positivas. E eles queriam ver qual era o estímulo pra pessoa postar. E é fato, né? Os que estão lendo merda vão postar coisa negativa, foto, né, depressiva. E os que estavam lendo coisas boas vão postar. E isso foi eles, né, literalmente manipulando pra poder ter um... E estão fazendo isso. A gente, a partir do momento que a gente tá dentro do Facebook, a gente tá aceitando. Eu sempre falo isso no Facebook, eu não tenho nenhuma implicância com o Facebook, eu uso o Facebook, mas é que é tão subliminar que a gente tá, né, a gente tá sendo... Que é um saco. A gente tá entrando nesse mundo tecnológico. Vocês viram o robô regendo a orquestra? Vi, muito louco. Na Itália, cara. Muito louco. Que coisa bizarra. E era uma coisa confusa de pensar, porque até a gente sempre achou que somente um ser humano pra ter noção sobre sentimento de música pra reger alguma coisa. Não, exatamente. E não é só o conseguiram tempo. transpassar isso agora e colocaram numa máquina. Não é só o tempo. E eu vi que foi a segunda vez que eles tinham feito em 2008. Com aquele robozinho da Honda, aquele que parece um astronautinha, Só que o movimento dele era bem inferior. E as máquinas sempre surpreendendo, que nem aquele caso que teve agora na China, que fizeram 2 robôs que pensavam por si só, com inteligência artificial, e colocaram eles pra conversar entre eles, 2 robôs chineses. Eles criaram uma eles língua... ficaram contra o comunismo e tiveram que desligar esses robôs. Eles foram desligados. Porque os caras fizeram o robô lá pra pensar sozinho, e os bichos conversam e os bichos ficam contra o comunismo. Olha a ironia do negócio. E eles foram desligados por conta disso. Fabiano, você já se aventurou com uma boneca inflável? Não. Você nunca teve uma inflável na sua nem pôs o vida? dedo, nada? Pôr o dedo? Não sei, assim, de numa loja, num sex shop, Não, colocar o dedinho. nunca. Não. Fala a verdade, Fabiano. Acho que não. Não, Fora porque- essa que tem aqui escondida? Porque agora o pessoal tá, né, tá todo mundo, tá todo mundo aguardando os óculos pra imersão sexual, né, na realidade virtual. Eu tô E também aguardando. as bonecas. Sim. Isso é aqueles dispositivos que o Fábio... Eu até lembrei que o Felipe falou uma vez do casal, né, que conseguia controlar o vibrador. Mas isso não é boneca. Isso, no caso, é um Sim, era hardware só que você liga no computador, que pro cara fica um buraco e pra mim nasceu a pitomba Isso. lá, que Então, o cara fica simulando. Isso seria a versão 1.0. Aí a ideia é evoluir, as bonecas ficarem mais reais, uma Wi-Fi com update, você pode mudar a voz e... Eu nunca paro de pensar, tipo, no lance da traição. A mina abre a porta, o cara comendo a máquina. Amor, não é o que você está pensando, tá ligado? Imagina a situação, cara, meu Deus. Imagina ele tentando provar um ponto, né? Se eu estivesse lavando roupa agora e estivesse ali encoxando a lavar-roupa, você ia se sentir a mesma coisa? E a notícia que rolou semana passada, que todo mundo começou a compartilhar absurdamente, foi só uma teoria de um professor, de um cientista, de que as bonecas sexuais que serão lançadas em breve, elas vão ter acesso ao Wi-Fi. E tudo que tem acesso ao Wi-Fi é possível ser hackeado e controlado. Então ele propunha, imagina uma boneca que pode controlar os braços, um hacker pode controlar os braços e fazer enforcar o cara enquanto ele tá brincando com a boneca. E toda essa coisa. Então a ideia era cuidado com Vai ser legal, com as então, né? bonecas. Pros hackers, isso aí. Vai ser legal. E eu pensei, se a AIDS dessa geração não vai ser o pinto queimado, né? Será? Mas só colocar o Norton lá, tá valendo. Você põe um antivírus ferradão, você tá protegido. Mas onde enfia o Norton? Quer que eu te mostre? Mas isso é uma coisa que eu acho que não vai Vai ter... doer um pouco. Isso não vai ter mercado no Brasil, boneca, né? Eu acho que... Vai, mas mais pra frente vai ser as versões Tabajara, né? Feito de papel machê.
Eu acho que essas novas gerações, eles já pensam menos em sexo, né? Talvez porque já vê muito na internet, não sei. É verdade. Mas eu não vejo grandes vontades da molecada. Eu ando com uma molecada de vez em quando aí. Não vejo a grande vontade de dar um beijo numa menina ou de... Mas você começa a ver, tipo ou assim, de chegar numa menina, ou de... Você começa a perceber com o tempo que as pessoas não estão mais se tolerando. O ser humano não tá mais tolerando ele mesmo, assim. Não quer mais ter contato com ele mesmo. Exatamente. É um organismo que tá se auto-rejeitando. Não tá mais aguentando. O ser humano não aguenta mais, tipo, opiniões alheias. Tipo, opiniões que não sejam iguais à sua. Então começa a ficar isso. As pessoas estão ficando cada vez mais individuais, tendo aquela infestação de pessoas, tipo, famílias de uma pessoa só. Onde o cara adota uma criança, ou a mulher engravida sozinha e não quer saber de mais ninguém, porque o ser humano não tá mais se tolerando. E aí você começa a pensar, como é que vai ser o fim do mundo? Ataque terrorista? Meteoro? Invasão alienígena? Não, a gente que vai se autodefinhar, porque a gente não vai mais, tipo, cruzar. Pensa no mercado de oferta e demanda. Que é a base da economia. Tem muito ser humano, cara. Sim. São 7 bilhões de pessoas, tá todo mundo saco cheio. Ninguém vai, que saco, eu vou comprar online que eu não preciso ver. Hoje eu procurando presente pra Rebeca, cara, eu não queria interagir com os caras, com os vendedores. Falei, puta, eles vão querer me empurrar uma bolsa, eles vão querer, sabe, aquela conversa toda, eles estão aqui o dia inteiro esperando o cliente entrar. Daqui a pouco até testemunho de Jeová vai fazer tipo um iFood, assim, tá ligado? Que você vê pelo celular, pros caras não tem mais que na sua porta, tá ligado? Os caras vão fazer um aplicativo pra, tipo, falar com você. Imagina missa teleconferência, né? Os Então. caras não vão mais na igreja, os caras ligam a TV, Smart TV. Vai ser tudo isso na sua casa, velho. Não tem aquela experiência que, tipo, você põe um óculos virtual e vai nos locais, tipo, você vê, tipo, a visão, tipo, de praias, de locais, como se estivesse lá. Vai ser isso agora. É medo. Fabiano, uma coisa que... Você já pescou? Você pescava? Você é um... Pesquei já muito pescante? com meu avô. Tenho saudades dessa vida. Peguei peixes enormes de 20 centímetros. Mas é uma emoção muito legal. Peixes enormes É de mesmo? 20 Nossa, eu acho que eu centímetros. pesquei uma vez com uma varinha de bambu, né? Não, pescar no mar. Pescar. Pescar mesmo no mar, é irado. Nossa, eu lembro que eu tinha um sítio em Paranapanema que eu ia pescar lá na represa, velho. Tinha muita piranha. Era a coisa mais fácil do mundo de você pescar, mas você botava umas horas, questão de segundos, mano, via um peixe. Mas aí é foda. Não, o mar, sabe o que é legal? E pesca e pague. Porque o mar você tem que lançar longe também, né? Então você tem que aprender a lançar o camarão sem cair do anzol, toda uma onda. E tudo no mar é mais legal, né? Então. E aí você nunca sabe o que vem, né? Eu perguntei porque eu Que vi uma matéria que a região dos Grandes Lagos nos Estados Unidos, ali Detroit, Chicago, Toronto, aqueles lagos que se encontram, fizeram um experimento, estavam fazendo uma pesquisa com peixes e descobriram pela primeira vez que uma grande quantidade de peixe desses lagos tá com antidepressivo no cérebro. Eles consumiram na água que eles nadam, a comida, coisas com vestígios de antidepressivo, e hoje eles têm um cérebro maior ou alterado por conta do antidepressivo. Jura, velho? E era uma matéria super simples, num site, sabe, super assim, sabe, de projetos, né, de pesquisas, né, nada grande. E falavam isso, que as empresas que estão fazendo toda a limpeza da água estão 30 anos atrasadas, porque eles só estão tirando as impurezas, as bactérias e as coisas que sabem que mata, né, os coqueluche, aquelas porras todas. E agora, já com a alta do antidepressivo, a urina de quem toma o antidepressivo sai com vestígio do antidepressivo. Caramba. E essa água vai pro sistema de esgoto, é tratada e o antidepressivo continua. E eu nunca tinha ouvido falar disso até 3 anos atrás, eu estava na China ainda, um francês me procurou para traduzir uns documentos. Ele queria lançar um filtro que você bombava em casa e a vela filtrava tudo, inclusive antidepressivo. E ele era todo meio xarope, isso aqui é a revolução, você tem que levar isso pro Brasil, tudo. Eu nunca tinha ouvido falar, cara, antidepressivo, né, resistir todo esse tratamento. E agora tô encontrando que os peixes... E o que acontece com isso? Com o antidepressivo, o peixe fica mais lento. Então ele não tem a necessidade de comer, de procriar, e ele fica menos atento para os predadores. Então pode mudar todo o ecossistema. o ecossistema, cara. Olha que coisa profunda. Aí eu falei, eu tomo antidepressivo já há muito tempo, controlado por remédios, e faz parte do meu dia a dia. E eu falei, eu nunca posso ser vegan, porque se eu for desse intuito de não poder fazer mal para animal e, né, de comer tudo, né, sem sacrifício animal, a minha urina tá zoando
o sistema. Né? É engraçado isso. Eu nunca pensei que pudesse... O certo seria agora você começar a tomar sua urina e tomar menos remédio. Ou tomar o remédio com a urina, vai ficar... Será que esse é o lance do Tom Cruise, então? Ele toma antidepressivo e ama os peixes, e então ele fica bebendo a própria urina? Filtra pra filtrar demais. Filtra 2 vezes. Não, acho que ele é só xarope mesmo, loucão. Bom, enfim. Interessante. Mas, muito louco saber que os peixes estão Nossa. depressivos porque tomam remédios também. Mas chega a fazer sentido, Eles estão, na cara. verdade, apáticos, né? Eles não estão... Porque eles não eram depressivos, eles só estão... Você pegando pra analisar, velho, tipo, tirando os insetos, mas todas as espécies de animais do mundo, a quantidade de cada um, até os mais populacionais e a gente tá em larga escala na frente de qualquer outra espécie, velho. Mas Então tudo que a gente fizer vai influenciar, velho. É uma notícia chocante que até isso a gente consegue fazer mal pra esse planeta. Exatamente. Velho. Eu tava vendo hoje, antes de sair de casa, talvez seja a pauta pra próxima semana, com mais detalhes, mas de que o sal, estão fazendo um experimento com sal do mar, para das empresas, das refinarias não, das saleiras, e que estão encontrando vestígios de plástico, de óleo nos cristais de sal. Então, é muito além do que... Né? Eu fiquei chocado. Eu falei, cara, peixe. Eu não consegui processar. Estamos gastando o mundo, velho. Tá chegando no fim das reservas aí. Isso vai dar um problema. E por falar em gastando o mundo, a Lego tá demitindo em massa funcionários pelo mundo. Por quê? Por falta pouco consumo, né? Pouca compra dos brinquedos Lego. Mas eu falei que eu assisti o Lego Movie anteontem, acho que foi ontem com minha namorada, cara, e eu fiquei com vontade de brincar de Lego, velho, que realmente... E o filme é fantástico, cara. Muito legal o filme. É mesmo? Não vi, Nossa, assiste, cara. Tem umas sacadas muito engraçadas. Muito legal a sacada. É bem legal. Cara, assim. E o Lego, a Olivia brinca bastante de Lego. A Manu também, né? Tem o da Moana que você comprou pra ela outro dia. Mas é só um bonequinho pequeno. Bonequinho. Não tem mais o jogo, né? O kit. Não é de montar mais agora. O Lego virou um Playmobil. Você monta e brinca. Que é caro também pra cacete, também. né, Lego? Caro. E não tem mais aqueles... Tem pouco daqueles kits universais que é só os bloquinhos e você monta o que você quiser. Sempre agora já vem kits fechados. Já com a história feita. Você já montar a historinha feita. Eu lembro da nossa época que vinha só os blocos e você fazia o que você queria. Exatamente. Imagina, o céu do limite. E é isso que eu tava pensando. Eu falei, não é nem questão de crise as demissões da Lego. Eu acho que é uma mudança de hábito. As crianças não estão mais consumindo Lego, brincando com coisas... Não, é que agora até tem Lego, mas em aplicativo. Então o pessoal agora brinca de Lego no aplicativo agora, né? Mas ninguém mais pega pra brincar. É difícil, porque a Manuela, por exemplo, tem 4 anos, já quer baixar jogo, já quer ficar então, jogando Fabiana, é celular. outro mundo, cara. Ela acorda, ela fala, papai, põe um desenho. Eu falo, não, papai tá assistindo o jornal. Então me dá o celular. Aí ela já destrava, já fica vendo os vídeos no YouTube. E se não falar com ela, ela fica o dia inteiro, né? Fica o dia inteiro. Não pede pra comer, não pede pra beber, exato. Tanto que a gente corta, né? Cara, é impressionante. Na minha época que, passava o filme do Rambo na televisão, quando acabava o filme, todo mundo saía na rua, quando eu com suas arminhas de madeira pra fazer jogo, brincar de guerra, velho. Era uma outra época, velho, não tinha mais. Nem a gente se falando assim, eu lembro do meu vô falando com os amigos dele, daquela época dele também, que era a melhor que tinha. É engraçado, né? Eu acho que agora a molecada de 15 anos vai falar, o Pokémon GO, lembra? Nossa! Quem jogou Pokémon GO, clica like, né? Que nem fazem com os joguinhos das antigas. E parece que não, mas já ficou no passadaço essa história de Pokémon GO, né? Já ficou... Cara, faz um ano, A gente fez uma introdução desse Pokémon GO no podcast. Faz tempo, quando o Bug lançou. E hoje em dia ninguém nem quer nem saber dessa porra mais. Eu acho que o pessoal assustou quando falaram que o FBI tava filmando a casa por dentro das pessoas. Puta, lembra que tinha essa ideia, né? Que o Google Maps fazia na rua e tem uma pesquisa que saiu dos Estados Unidos, e vai saber, né, a amostra que eles pegam, mas é meio bizarro. Pode ter até de manipulação, no caso deles, a direita contra a esquerda, aquela coisa do liberalismo, mas que 40% dos adultos entre 20 e 30 anos americanos ainda dormem com um ursinho de pelúcia. 40%. Não necessariamente, não falava na matéria, mas eu entendi. Não é necessariamente abraçado com o bichinho, mas tá em cima da cama, dorme ali do lado, ou joga no chão na hora de dormir. Mas tem um bichinho de pelúcia que é o dele. E muitos deles são desde a infância. Eles estão trazendo... Isso representa o quê, no caso? Então, a matéria tava meio... É isso que eu queria saber. Eles estavam querendo dizer que é o bundamolismo, né? Dessa juventude, desses adultos que não querem nada com nada. E que pode acarretar com isso. Ninguém mais briga com os pais e joga o ursinho pela janela, é isso?
E isso é até uma coisa dessa coisa de morar sozinho, de querer estar sozinho, eu não preciso de ninguém, eu tenho meu ursinho de pelúcia. Que é a bola Wilson, né, das pessoas, né, meu? É a bola Wilson, Você tem um é amigo mesmo, seu que Felipe. fala só o que você quer que ele fale e quando você manda ele calar a boca, ele cala mesmo. E a porcentagem engraçada que, deixa eu achar aqui, eles falaram que 30% do motivo para ter do ursinho é conforto, né? Que sentir aquele carinho, alguém aconchegante. 22% é pelo sentimento, 22% pelo sentimento emocional, né? Ganhou de alguém, da namorada, do pai lá atrás. E o resto é para uso sexual. Mentira. Ufa, Tô brincando, ainda ufa. bem. Não, porque o Gerson aqui, nosso gato no estúdio, ele tem um ursinho e ele come o ursinho direto, né? Eu Come falei, com a "Putz, boca?" será que um monte de gente... Não, ele Tem um caso de amor já tórrido faz algum tempo. Mas- passa o pinto nele Mas se a gente mesmo. for juntar esses dois assuntos que a gente falou, né? Que é os americanos dormindo com o ursinho de pelúcia e as bonecas de plástico, de silicone, por que não, né? Fazer esse ursinho crescer, fazer ele de silicone com orifícios e Wi-Fi. Você pode fazer um ursinho pra quando o cara é criança. Ele passou dos 18, ele joga ele na água, ele vira uma mulher. Não, mas tem até casos... Sensacional! Mas tem Fabiano. casos inversos agora, que é aquela galera que chama de furries, né? Que é o pessoal que se veste de ursinho. Nossa, você ouviu isso? E vive com essa Nossa. roupa o dia inteiro e age como um bichinho o dia inteiro. Fica um cheirando o rabo do outro e começa a dar volta na árvore. Cara, eu vi história de... Aí eu falo, por isso que esse planeta tem que acabar. Cara, eu vi história de convenção que eles fecham o andar do hotel e manda a recepção colocar travessinha com comidinha no canto, colocar piniquinho pra eles usarem. Não, e é o pessoal que fica com essa roupa o dia inteiro, assim, mano. Tipo, se vive como bicho tipo- o dia inteiro. e é Imagina o tipo- cheiro dessa roupa, pelo amor de Deus. E é tipo aquelas roupas de parque de diversão, Eu né? queria invadir uma festa dessa só pra ver como é que é, hein, meu? Deve ser engraçado. Imagina, cara. Ele chegava com a carrocinha, ela fala, tá todo mundo fudido agora, vai todo mundo ser levado aqui. E mantendo o assunto sexo, essa mudança de sexo é o assunto do momento, né? É, todo mundo quer mudar. Novela tá incentivando Então, agora. a novela tá incentivando. Agora tá ficando Inclusive, bonito. dizem que a Globo, né, tá fazendo um incentivo gigantesco sobre isso e sobre você ser mulher de malandro Ah, você viu o vídeo do crente? do crente, né? E tá um monte de gente apoiando, falando, realmente, isso aí, meu. realmente. Porque agora o bonito é mudar de sexo, é ser mulher de malandro e ser traficante. É o Como bonito diria um hoje em grande dia. Como diria um grande amigo nosso, que eu não vou citar pra não causar problemas, que fez uma frase que, por mais machista que fosse, realmente é verdade. Ele falava, antigamente, dar a bunda era feio e fumar cigarro era bonito. Agora inverteu tudo. Agora fumar cigarro é feio e dar a bunda é bonito. Pois é. Puta, é muito verdade. Assim, não, né? realmente, por mais machista que seja, realmente é verdade. Hoje em dia inverteu tudo. Um beijo, Milton. É o meu. E esse negócio de mudança de sexo, eu recebi uns memes semanas passadas, muito engraçado, que mostrava assim, né? 1999. Um moleque de 15 anos. Mãe, quero pôr um piercing. Cala a boca, moleque. Vai pro seu quarto. Aí embaixo eu vi uma foto assim, 2017, um moleque de 4 anos. Mamãe, quero mudar de sexo. Tá bom, vou marcar com o doutor semana que vem, a gente vai. E Pois tá meio é. assim, né? Tá uma coisa tipo... E já tá rolando já os revertérios. Um moleque na Austrália de 12 anos... Cresceu desde os 6, 7, falando que se sentia como uma menina, A mãe foi lá, fez todo o tratamento de hormônio, fez a cirurgia. 2 anos depois, agora ele com 12, ele falou, não, mãe, na verdade eu me identifico como menino. E a mãe dele tá louca, ele vai ter que refazer todo o tratamento. Por isso que eu falo, se for menino, guarda o pinto no álcool e deixa. Porque se ele mudar de assunto de novo... É porque Daqui a pouco os caras vão me dizer isso aí, tipo, um kit, tipo, mudança de sexo na farmácia. Vai ter esse bagulho tipo de cortar charuto, tá ligado? Vai vir no kit, assim. Cara, Você corta o bagulho fora, põe um durex lá, tá Aí vem beleza. com aquele tá isqueiro louco, de carro, vai, né? Do gente. Fusca, que você aperta, que cauteriza. Daqui a pouco vai ter esse kit em casa, meu. Troca de sexo você mesmo. É, a sociedade cada vez mais doente, Mas por né? que isso acontece? Porque, tipo, nós estamos tanto tempo assim, só tendo somente contato conosco mesmo. Não vem nenhuma intervenção de fora pra mostrar que existe algo a mais pra se acreditar. Tipo, todo mundo fala que Jesus uma hora vai chegar, ele nunca vem. Todo mundo fala que vai ter invasão alienígena, nunca chega. O fim do mundo vai vir, nunca chega. Por isso que você fica inconformado, começa tipo a fazer besteira. O dólar vai baixar, nunca baixa. Exatamente. Nunca vai. O que eu vou fazer? Vou cortar meu pinto. O que o pessoal faz. Eu acho que eu Em vez esperei. de só jogar pra trás, quer cortar. Nem nesse assunto, aquela exposição de Porto Alegre tinha uma das obras que foi inspirada num site, num Tumblr, que já rola há uns anos, chamado Criança Viada.
E eu ouvi essa palavra 5, 6 anos atrás, eu achei muito engraçado, cara. Porque eu fui uma criança viada. Eu vejo foto minha de moleque, de 6, 7 anos, eu fazia umas poses e umas caras, cara, que era uma coisa tipo... Você era gay, mas não sabia. Exato, esse moleque vai ser gay, esse moleque vai ser também. gay. Moleque faz isso. Então, e o nome criança viada é um nome muito engraçado, né? Ofensivo, agressivo, desculpa, mas engraçado. E essa coisa da criança não saber o sexo, cara, até... Tem o interesse em brincar com caminhãozinho, brincar com ferramentas, brincar de bailarina, né? Brincar de Moana, querer ser o príncipe, querer jogar futebol. E você pergunta pra você era moleque, qual é a sua banda favorita? Você fala Balão Mágico. Aí sua mãe faz uma tatuagem do Balão Mágico no seu braço. Cara, 3, 4 anos depois, você vai falar, porra, que merda é essa, cara? É, exatamente. E o sexo, o gênero, tem que ser tratado, eu acho que dessa forma. Não tem condição de decidir, ou não tem base decidir. Antes dos 12, 10, 12, 13, não, tem que sei lá. ser com 20 anos, meu. Vai lá, quer mudar de sexo? Deixa chegar aos 20, você decide. Eu acho que tinha que dormir com o menininho, dormir com a menininha e ver o que gostou. Nossa, isso vai dar uma bagunça, velho, que pelo amor de Deus. Terra vai virar um sopão, que pelo amor de Deus, velho. É, eu não sei, é tudo muito complexo, né? Essa parte é muito complexa de, poxa... Eu acho tipo o seguinte, o cara velho, pensa tanto nisso também, tem cara que fica pensando só nisso. É falta de problema, né? Eu acho que isso acontece por causa do excesso. Vai caçar. Excesso de humanos, excesso de pessoas, velho. Porque se fosse antigamente, menos pessoas, tem que se preocupar mais em propagar a espécie, velho. Homens iam ser homens e mulheres iam ser mulheres. Ia ser por aí. Como no caso tem muita gente hoje em dia e tem muito excesso de tudo, velho, aí a coisa começa a fugir do controle, porque ninguém consegue achar resposta, então tudo é resposta. E o mais louco é que eu acho que essa geração nova, eles não se encaixam em nada, né? Por exemplo, na época dos nossos pais, o meu pai representava um certo valor na família. Então ele tinha que trazer um dinheiro, ele representava a música da família, que ele era o pianista da família. Então ele tinha um valor familiar dele. Ele era o provedor mesmo. De chegar e falar, porra, sem o Constantino aqui não dá pra... Meu, ele que faz alegria no piano. Então ele já tinha essa coisa da família, fala, pô, você tem esse papel. É. Pô, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, entendeu? Então, meio que você já vai crescendo com isso na família, de você ter um papel. Hoje em dia, a molecada não tem papel de nada. Porra nenhuma. A molecada entra num quarto, sai pra comer, fecha a porta de novo do quarto. E é isso que a gente tem que, de repente, pensar em já prover pra esses moleques algum papel familiar. É que os valores os valores familiares estão acabando hoje em dia. Não tem mais valores familiares como se seguia antigamente. Não mesmo. Aquela coisa de almoçar junto, jantar junto. Coisa simples, de né? De pedir a benção pro mais velho e tal. Benção. Isso foi tudo pro saco. Meus pais já não teve. Os pais da Rebeca, senhor, senhora. Meus pais já era minha mãe. Não, tem que se liberar. Meu pai era um bosta, então. Meus pais, a vida toda é senhor e senhora. O que acontece hoje em dia, tipo assim, aqui... no passado, nossos pais sofreram muito com o tradicionalismo imposto pelos pais deles. Eles surtaram e falaram, então vai tudo pra casa do caralho. Eu vou fazer agora do meu jeito, vou liberar geral. Só que isso fez um efeito inverso. Você, em vez de, no caso, de tentar regrar todo mundo, não, você abriu a porteira, foi todo mundo pra tudo que é lado. E agora eu vejo assim, aquela questão dos pais ausentes, ou com a consciência pesada, por qualquer motivo. Ou separados, né? Ou separados. Não custa 15 reais, 20 reais, vou levar pra menina. E toda hora na banca de jornal, hoje é uma loja de brinquedos, você passa ali, vai comprar um negócio, compra ali o brinquedinho, tá sempre aquele estímulo, sempre aquele... Até que de repente tá blá. E sempre tem aqueles pais que não tem tempo nunca, então eu vou contratar alguém pra fazer por cuidar do meu filho, uma babá. Terceirizar, com certeza. Vou terceirizar a minha função de pai e mãe, porque eu não tenho tempo, eu tenho minhas coisas. E o que tá acontecendo hoje? Gente perdida, não sabe o que fazer da vida, porque vai crescendo não tem referência. Perdido e não tem referência nem pro próprio sexo. A verdade é isso, né? Exatamente. E aí fica todo mundo doidão. Não tá fácil. E hoje eu tava escutando os episódios antigos nossos. Eu escutei o 17, o 23, sem convidados. Fez uma retrospectiva? Por cima, assim, mas eu deixei rolando, assim, o episódio. E como tem assunto, né? É difícil a gente repetir um assunto. No tópico, sim, mas o assunto eu achei interessante. Eu falei, caramba, um ano já nessa.
E tem sempre... Porque, não falta notícia, né, cara? Não falta... Notícias estão efervescentes ultimamente, Informações. então não tem muito o que fazer. E o nosso presidente favorito? O que ele fez? Donald Trump, a última dele agora, uns 5 dias atrás, ele retweetou uma montagem que fizeram dele dando uma tacada de golfe e essa bolinha acertando as costas da Hillary Clinton, que é uma cena de um vídeo que ela cai entrando no avião. E o pessoal achou ridículo. Como o presidente dos Estados Unidos. Eles falam, né? O presidente Mas do ele mundo falou livre. o quê? Não, ele só repassou pra todos os seguidores dele, sei lá quantos milhões. E é como se ele tivesse, tipo, assinando embaixo, né, ó. Escuta isso aí, que eu assisto isso aí que eu achei legal. O pessoal, imagina, Hillary, ele deu uma tacada de beisebol. Ele já tinha feito isso com aquela do Luta Livre, né? Lembra que era a CNN, ele batendo na CNN. E ele é sem noção. A situação dele tá complicada, já foram acho que 12 pessoas, né, que trabalhavam ali no governo, na Casa Branca, que pediram as contas nesses 9 meses de governo. Então é um recorde, assim, absurdo. E ele estão tentando derrubar ele pela Rússia, né? Querendo alegar. Então, que nem aqui, cara, é muito parecido, de forma diferente. Isso Tão foi querendo total exemplo daqui. Estão querendo achar um elo dele com a Rússia pra dizer que a Rússia ajudou ele a vencer. Porque a Rússia ajudou já ele a vencer, mas querem achar que ela ajudou porque ele pediu ou porque eram amigos. Então nessa, talvez nunca, né, consigam. Mas estão nessa, ele atacando a imprensa. Uma coisa que tá rolando muito foda nos Estados Unidos é protesto. Em St. Louis, teve um policial que foi absolvido de um assassinato em 2011. Ele matou um negro. Ele perseguiu o cara de carro, porrou o carro do cara, saiu já dando tiro no cara e matou o cara. Eita. Alegando que tinha uma arma, E agora tem aquela coisa de... Na época não tinha, era câmera de segurança. Mas agora eles têm aquelas câmeras no corpo, né? Sim. Tem muitos estados que já estão... Que legal, hein? E eles são obrigados a liberar. E estão conseguindo ver... E aí que começou a confusão, que faz uns 3 meses, que teve o primeiro julgamento, né, na corte de um policial, e usando como evidência a filmagem do corpo dele. E é engraçado que você vê tudo errado, ele se antecipou, aquela coisa do medo, né, e era um negro, aquela coisa do, raça, ele vai me atacar, e ele matou o cara de graça, e mesmo assim, esse é um outro caso, ele foi absolvido. E aí falaram, porra, nem com essas câmeras que a gente achava que ia conseguir provar, não conseguiu. E esse não tinha ainda câmera, foi em 2011. Mas tá uma revolta já de 3, 4 dias em St. Louis. Quebra-quebra, incêndio, a cidade tá sendo posta abaixo. Porque os negros estão falando que é claro que é racismo. Mas você vê que agora esse lance de racismo tá pegando violento por lá, né? Tanto que tá tendo lá aqueles grupos neonazistas que estão voltando, Então, os quebra-pau tá comendo solto. Quem diria que o nazismo ia surgir Mas por quê, de novo, cara? É bagunça do mundo, velho. Tá tão bagunça a coisa que os caras falam, vamos trazer de volta, já que tá camarada no ventilador. Uma coisa engraçada que aconteceu nos Estados Unidos, tem um cara chamado Ted Cruz, que ele era um dos candidatos, né, à presidência pelos republicanos. Ele foi contra o Donald Trump. E eu assisti aquele documentário do Roger Stone, que é o cara que fez o Donald Trump, que fez o Nixon, trabalhou com os caras nas campanhas. E nesse documentário mostrou esse episódio, que durante a campanha, o Donald Trump precisa ganhar desse Ted Cruz pra ir contra a Hillary pra final, né, pra eleição de verdade. E um tabloide americano publicou que esse cara, super evangélico, super certinho, uma cara de coxinha, que ele tinha 9 amantes. Eita, consecutivas, uma era uma professora, uma personal trainer. Fizeram foto de mulheres, uma puta matéria. E o cara caiu, falando, imagina, isso aí foi comprado pelo Trump, pela equipe dele. O que no documentário mostrou que foi mesmo, mas abalou a confiança desse cara. Puta. 11 de setembro, segunda passada, a gente aqui gravando o episódio. Aniversário do seu amor. Aquele dia sinistro, né, nos Estados Unidos. Todos os seguidores desse Ted Cruz no Twitter viram que ele curtiu um vídeo pornô. E era um vídeo da... Como é que era? Da... pai... Como é que era? Padrasto com a enteada e a mãe se junta na sala. E era um vídeo, dava pra assistir porque o Twitter tem isso, ele é muito aberto, pode tudo. Putaria, peito, tudo, não tem censura. E então era o vídeo pra assistir, ele deu o likezinho, todo mundo que seguia ele, então virou a piada, falou, não acredito que o cara deu um like num vídeo pornô. 11 de setembro. Que isso? E lógico, né, ele falou em rede nacional que foi um estagiário que sem querer... Claro. Mas sem querer pra curtir, cara, você tem que estar com o mouse passando perto, né? Nem que for... Não tem. O cara virou uma piada, velho. Ele foi detonado. O filme do cara foi torrado. Torrado em porque segundos. ele clicou. E aliás, procurem Ted Cruz vídeo pornô. Tem no Pornhub.
É muito bom. É legal esse É vídeo? muito bom, o cara tem bom gosto. Ó, bacana, hein? Vamos procurar Isso aí, depois. seu Ted, hein? Safadinho o senhor, hein? Eu ia falar uma história sobre o cara que criou o Pornhub, que eu vi sensacional, mas fica pra um próximo episódio. Ah, que legal. Mas Só pra você gente não esticar. Vamos assistir uns Dá pornês tempo? pra se empolgar? A gente tem um pouquinho de fita ainda. Ah, conta. O nome do cidadão é Fabian. Ele é um alemão Ah, jura? que nos anos 90, morando em Bruxelas, na Bélgica, começou a se interessar por esse mercado, né, de pornô digital. E o objetivo dele era fazer o YouTube do pornô. De graça, streaming pra galera. Isso nos anos 90, né? 96, 97. E ele comprou uma pequena empresa que logo em seguida adquiriu ou deu início ao Pornhub. E ele começou a expandir a rede dele, comprou o YouPorn, comprou então uma rede. O Xvideos também é dele, dessa empresa. E ele foi montando esse império até que ele teve um choque de consciência. Depois de conversar, de anos depois, as pessoas da indústria pornô falavam pra ele: cara, você não tem noção do que você fez com a nossa vida, com a nossa indústria. E é chamado efeito borboleta, o tradicional efeito borboleta, né? Que é uma coisinha que o cara lançou, mudou totalmente a cena pornô do mundo, né? O pornô simplesmente virou amador, né? Todo mundo é Todo mundo, Todo e é mundo de é graça, e ninguém paga, e você tem até os clique pra ver o vídeo inteiro e se cadastra, mas ninguém faz isso, a gente sabe. Mas indústrias gigantescas que nem os Estados Unidos, por exemplo, que enquanto o Brasil faz filmes em um ano, o que o Brasil faz em um ano, eles faziam em um mês. Nossa. Né? Então você imagina a destruição que era num patamar desse. E uma coisa que ele falou, que o cara falava, e foi muito interessante, foi no podcast do Joe Rogan, o Joe Rogan Experience, e esse é um cara, um jornalista, que ele fez aquele filme, O Homem que Encarava Bodes. Sabe que filme é esse? Que medo. Com o George Clooney. É uma teoria do serviço militar da CIA, eu acho, de que tinha um cara com poderes sobrenaturais, que ele conseguia olhar fixamente para qualquer ser vivo e o ser vivo tombava. E tem um filme feito sobre isso. Eu não Foi sei assim o nome. que nasceu o bode expiatório? Eu não lembro o nome em português, mas é The Man Who Stares at Goats, alguma coisa assim. É um livro que... E ele tá escrevendo ele escreveu, na verdade, um podcast documentário de vários episódios Fez que fala... o podcast. Que fala a história do Fabian, com essa história toda. E uma das coisas que eu achei muito interessante que ele falou é... Agora, eles descobriram, né, por meios de algoritmo, do Big Data, que a grande procura desses sites é tudo que envolve enteado, né? Stepdaughter, né? Mãe, padrasta, meia-irmã, que isso é a grande coisa do momento, assim. Que a galera quer ver essa coisa de incesto que não é incesto, porque são atores e aquela coisa. E também o MILF, lá em cima. Então é o incesto com as teens, né? Com as meninas de 19 anos. E as MILFs, que são as coroas gostosas. E tá deixando uma brecha ali no mercado, de 25 a 35, que a mulherada não tem o que fazer, não tem filme pra elas fazerem. Então tá aumentando o mercado de escort, de acompanhamento, né, de prostituição nos Estados Unidos. Então ele ia falando, assim, ele falou por uns 20 minutos, assim, uns assuntos que eles comentaram. E eu achei sensacional, cara, porque tudo tem uma causa e efeito, né? O antidepressivo que eu tomo vai parar na cabeça do peixe. O cara, né, lançou uma ideia de pornô de graça pra todo mundo e mudou tudo, cara. Isso é uma das coisas que falam, que eu vejo muito nos Estados Unidos, é mais coisa de americano, que o molecada vê na internet, no Pornhub, as cenas, e eles vão sair com a menininha, primeiro encontro, eles querem enforcar a menina. E quer puxar cabelo, enforcar com a gravata. E a menina fala, que é isso? Que psicopata. E o padrão de beleza. Os caras vêem aquelas minas tudo na tela linda, perfeita, gostosa. Aí as minas, na hora que tira a roupa, eles meio que olham assim e falam, não dá tesão. Então pode ser até um dos motivos da galera não tá tanto que transando. agora tá tendo a geração de homens Nutella agora, né, mano? Que é os caras que só que a menininha é tipo quase uma boneca de latex, velho. Perfeitinha, com cheiro de chiclete. Se tiver um defeitinho, não quero, não saio com a mina assim. É a geração de homens Nutella. Parabéns pra você, vai comer sua Nutella. Uma coisa que ele falou muito interessante, que eu imagino como a gente sabe como arruina a vida das pessoas, a exposição. Que antigamente você assistia um cara transando, uma atriz e um ator, você tinha que, né, passar naquela cortininha de bolinha lá no fundo da locadora, alugar o filme pra assistir, pra saber quem é. Hoje, qualquer cara fala, ela tá no filme pornô, procura lá. Você põe na internet e você vê a cara da pessoa na hora. Tem casos até mais evolutivos de pessoas que reconhecem o ator pornô pelo pau, é diferente. É mais sinistro ainda. Pela pinta. Então é isso, o Fabian
Mas muito louco, né? Muito louco, cara. Mas o que você acabou cortando? Você... Não, eu terminei, assim, era um episódio do podcast, do Joe Rogan, e ele falou por uns 20, 30 minutos sobre isso. Ele foi a fundo que ele tá promovendo esse podcast, que são, acho que seis episódios, que é um documentário falando da história, chama Butterfly Effect, quem quiser procurar. Eu não tenho o nome dele aqui, mas eu vou dar um jeito de divulgar. Eu não ouvi ainda o podcast, mas a história eu achei sensacional. E é engraçado que ele começou a falar do nada, e o cara, o host, o apresentador do podcast, meio que achou que ele tava brincando. Ele falou, não, Fabian, porque é um nome meio, né, típico de no chanchado americano, né? Fabian, lembra que a Amber falava? Lembro. E ele começou a falar, o cara falou, nossa, não acredito. Ele falou, que antigamente pra abrir conta em banco, nos anos 80, ator pornô não conseguia abrir conta em banco. Porque ia perguntar qual era a sua carreira, os caras falavam, a gente falava, vai comprometer aqui a conta dos outros correntistas, então a gente não pode. E isso é uma coisa positiva, que hoje já mudou. Hoje eles falam, né, na indústria adulta. Aí, tá bom, então já desmistificou. Mas ele falando das mudanças, muito mais pro negativo do que pro... Esse Fabian, no final da história, ele acabou vendendo essa empresa, foi preso por sonegação de imposto. Vixe. E aí ele deu 5 milhões de dólares para poder ficar em liberdade condicional. E se diz arrependido por tudo que ele fez. E aí eu queria, né, terminar esse assunto com uma pergunta que eu pensei. A polêmica da assistir pornô, a pornografia, se é remédio ou se é combustível. Se é uma coisa que, né, o homem, nós, primatas, que precisamos nos aliviar e fazermos esse ritual, ou se é uma coisa que fala, nossa, é verdade, eu vou chegar nas ruas, vou pegar as minas, vou pegar o metrô. Que é o que estão alegando com essa onda de esporrada na manivela, né? Não, mas eu acho que tem as duas faces, né? Tudo que é demais acaba trazendo problemas, né? Eu acho que se o cara ficar só na pornografia o dia inteiro, lógico, ele vai pensar sobre pornografia, vai pensar e vai querer fazer e tudo mais. Mas se ele tiver que trabalhar, correr atrás do dinheiro, fazer um monte de coisa, aí ele tem que parar um pouco isso daí, né, meu? Isso é muito verdade, né? Dia quando você tá na correria, cara, a última coisa que você pensa é em transar, né? Em tocar no seu pinto. Resumindo, no caso, o seu sedentarismo, assim, sexual vai de acordo com o seu ócio. Quanto mais ocioso você é, mais você vai ficar vendo essas coisas, mais você vai ficar voltado pra isso. E aquela questão macaco mesmo, né? O macaco não tá fazendo nada, começa lá a torcer, começa a rodar. E já viu, né? E já viu. Teve aquela macacada. Acaba gozando nas Então costas é de isso. alguém. Ficamos por hoje. Vamos ficando por aqui, Vamos então. aqui. Mais um episódio, se foi episódio 58. Caramba, tá longe, hein, mano? Hoje o Marquinhos falou pra caramba, tá até espumando. Hoje o Marquinhos tá até salivando aqui, tá com a voz até mais fina. É muito louco. É porque semana que vem eu não vou estar presente, então eu queria deixar o meu legado. Mas eu e o Felipe vamos estar aqui com uma pessoa surpresa. Convidado surpresa. E essa pessoa pode ser você. Você que está ouvindo a gente agora, Você. Fique esperto. Exatamente, você mesmo. Você aí no computador. Isso. Tira a mão daí, rapaz. Tira a mão daí. Você que acabou de lamber os lábios. É você mesmo. Não, você mesmo que quiser participar também com a gente, fala com a gente. Vai no facebook.com/podcastpod, vai no WhatsApp, no 995903741. Manda pra gente uma mensagem. Mesmo que seja, no caso, uma mensagem de áudio, que não puder participar pessoalmente, mas manda a sua opinião. A gente quer saber, a gente quer conversar com você também. Afinal de contas, aqui podcast. Pode ser uma mensagem de amor, de terror. E eu ia falar que o Dória diminuiu a espera na fila do podcast, quem quiser participar. Isso, também. Dória, se você quiser Corujão. participar, Dória, por favor. A gente adora. Então é isso, vamos terminando por aqui. Então Muito hoje, obrigado. Um agradecimento, como sempre, aos nossos patrocinadores: Estúdio Área 51, Gira Roda, WD-40, Oscar Tech, La Motocicleta. Faltou alguém? Falta alguém. Esses parou foram de trabalhar com a todos que gente. pagaram esse mês, são esses, Felipe. O resto... Todo mundo que está ouvindo com a gente, muito obrigado, permaneçam. Obrigado a todo mundo que está colaborando, todo mundo que está apoiando a gente, mandando mensagem, mandando likes. com certeza, Tá mandando legal opiniões. pra caramba, continuem assim, pelos próximos 58 episódios. Nos estaremos de volta semana que vem, só eu e o Fabiano, o Marquinho vai dar uma volta, depois a gente se fala. E é isso aí, gente, muito obrigado, aqui foi Felipe Souza. Fabiano Amato. Marcos Pires. E esse foi o episódio 58 do podcast. Valeu! Pobrecast. Prodi. Pobre. Prodigcast. Ô, me dá uma pauta aí, filho. Dá uma pauta. Agora falou que eu vou ver um pornô no Pornhub.
terminamos mais um podcast. Muito obrigado por terem ficado conosco. Se quiser ficar por dentro do programa, é só nos acessar em facebook.com/podcastpod e também no WhatsApp no número 11 995903741. Nos vemos de volta na semana que vem. Um grande beijo a todos. Meu nome é Cosme e deixo a todos um saudoso tapa no popô. Podcast.